Você já assistiu O Corvo? Olá, bem-vindo ao Curiosidades Nerds, e hoje vamos falar sobre esse incrível filme, desde o triste acontecimento que inspirou o quadrinho, escolha do ator, segredos de produção ao terrível acidente que pôs fim à carreira do astro Brandon Lee, e muito mais. Na noite antes de seu casamento, o músico Eric Draven e sua noiva são brutalmente atacados por membros de uma gangue do centro da cidade. No aniversário da sua morte, Eric sai de sua sepultura e assume o manto gótico do Corvo, um vingador sobrenatural, rastreando os bandidos responsáveis pelo crime que os assassinaram impiedosamente. Eric finalmente confronta o líder gangster Top Dollar para completar sua missão macabra. O filme foi um sucesso de bilheteria e se tornou um clássico do cinema. Segue agora 12 curiosidades fascinantes sobre o filme. 1. A origem. O Corvo é baseado em uma história em quadrinhos, que foi criada devido a uma tragédia. Em 1981, o desenhista James O'Barr, então com 21 anos, estava desenhando manuais de combate nos fuzileiros navais quando decidiu começar o Corvo. Ele esperava que fosse uma forma saudável de lidar com a dor de perder sua noiva em um acidente, causado por um motorista bêbado. 2. O filme. Logo após a publicação do segundo número, O'Barr, que na época estava trabalhando com reparos automotivos, foi abordado por um jovem diretor interessado em comprar os direitos de O Corvo por uma quantia única. Todos os direitos, todos os meios, perpetuamente, disse O'Barr. Contudo, seus amigos o convenceram a consultar um agente de Hollywood, que aconselhou ele a não vender os direitos das histórias em quadrinhos por uma quantia única. Então, logo quando o terceiro número estava para sair, o autor conheceu o escritor John Shirley e o produtor Jeff Most, que estavam ansiosos para adaptar o livro em um filme. Seu entusiasmo me convenceu de que o filme seria feito corretamente, disse O'Barr. Mesmo que fosse por muito menos do que o que me ofereceram anteriormente, eu não estava vendendo meus direitos autorais, e era a melhor chance de o filme se tornar algo que eu gostaria de ver. Eu apenas segui meus instintos. 3. Mudanças no anti-herói. Shirley e Most começaram imediatamente a adaptar O Corvo em um roteiro. Eles fizeram algumas mudanças em Eric e destacaram a história de amor. Eles também fizeram o Corvo ser um animal real, não apenas a psique de Eric, como nos quadrinhos, que falava telepaticamente com Eric. Nos 2 anos seguintes, Shirley aprimorou o roteiro. Contudo, eventualmente, O'Barr achou que a equipe criativa tinha ido longe demais com suas mudanças. Então ele criou um esboço de 10 páginas explicando as motivações de seus personagens para colocá-los de volta nos trilhos. 4. Escolha do ator. Os produtores primeiro consideraram músicos para o papel de Eric Draven, entre eles Charlie Sexton, um roqueiro do Texas. Mas, em última análise, a primeira escolha deles foi Brandon Lee. Naquela época, Lee, filho do famoso ator e artista marcial Bruce Lee, havia aparecido em alguns filmes, mas ainda não havia tido um papel de destaque. Nós tínhamos considerado alguns atores mais estabelecidos e estávamos preocupados que certos desses atores não tivessem a habilidade atlética, disse Pressman. Outras pessoas tinham a habilidade atlética, mas não o talento para atuação. Brandon combinava tudo. Quando Brandon entrou nesse escritório, foi um flash imediato. Nós sabíamos que tínhamos nosso Eric Draven naquele instante. 5. Brandon Lee pediu para remover um personagem. Uma vez que Lee concordou em estrelar em O Corvo, ele leu a história em quadrinhos. Depois que o roteiro foi escrito, Alex Proyas e eu voltamos para a história em quadrinhos e tentamos encontrar os momentos da história que não entraram no roteiro, disse Lee em um ponto durante a produção. Proyas levou a sério as sugestões de Lee e frequentemente incorporava suas mudanças no roteiro. Isso incluía cortar um supervilão, um personagem asiático que tentava roubar os poderes de Eric, que Lee achava ser um estereótipo. 6. Eles usaram corvos reais. O treinador de animais Léo Madrid treinou 5 corvos para a produção. Como o corvo foi filmado à noite quando os corvos dormem, ele teve que acostumar os pássaros com isso, além de voar na chuva, o que também é antinatural para os pássaros, e em um túnel de vento. Um dos corvos também teve que ser treinado para se sentir confortável sentado no ombro de Lee. 7. Truques das filmagens. O Corvo não tinha um orçamento enorme, então os cineastas às vezes recorriam à trapaça para obter as imagens que precisavam. Para a sequência de abertura, que mostra uma cidade em chamas, a produção usou miniaturas e tecnologia de projeção. Fizemos grandes esforços para projetar chamas em um set em miniatura, disse Proyas no comentário em DVD. Tínhamos uma tela montada para que pudéssemos projetar no set em miniatura em múltiplas passagens. Foi realmente o início da era da imagem digital, e nós realmente não tínhamos dinheiro para usá-la,
então tentamos fazer as coisas de uma maneira muito mais ótica. 8. Um triste fim. Com apenas alguns dias restantes para filmar, Lee sofreu um trágico acidente no set. O elenco e a equipe trabalharam longas e exaustivas horas, sob chuva e à noite, no set de O Corvo, que foi assolado por infortúnios quase desde o início. Em fevereiro de 1993, um carpinteiro ficou gravemente ferido no set quando a grua em que trabalhava atingiu fios de alta tensão. Naquela noite, um caminhão de equipamentos pegou fogo. Um trabalhador da construção civil enfiou acidentalmente uma chave de fenda em sua mão. Em março, uma tempestade destruiu parte dos sets. Em 31 de março de 1993, enquanto a produção estava filmando uma sequência de flashback, o acidente aconteceu. Segundo a People, o roteiro de O Corvo pedia um close da arma carregada. A equipe, seguindo o procedimento padrão, usou balas falsas, que são apenas balas sem pólvora. Quando o close foi concluído, a arma foi descarregada e recarregada com balas de festim. Balas de festim fazem tanto barulho quanto as balas reais, mas quando são disparadas, apenas o inofensivo enchimento de papelão com o qual são embaladas é ejetado da arma. Desta vez, no entanto, a ação foi muito mais grave. Massey puxou o gatilho, e Lee caiu no chão. A ponta de chumbo da bala falsa ficou alojada no cano da arma e, empurrada pela carga de festim, causou o fim prematuro da vida de Brandon Lee. Ele tinha apenas 28 anos e estava prestes a se casar. Nenhuma acusação criminal foi apresentada pelo acontecido, mas a mãe de Brandon Lee, Linda Lee Cadwell, entrou com uma ação contra os produtores e a empresa de produção, que foi eventualmente resolvida. Em 2005, Massey falou sobre o acidente pela primeira vez. Absolutamente não era para acontecer. Nem mesmo eu deveria estar manuseando a arma até começarmos a filmar a cena e o diretor mudou isso. Ele disse. Depois, eu simplesmente tirei um ano de folga e fui de volta a Nova York e não fiz nada. Não trabalhei. O que aconteceu com Brandon foi um acidente trágico. Eu não acho que você consiga superar algo assim. 9. O término do filme. Os produtores, com permissão da família de Lee, queriam terminar o filme, e após um período de luto de 6 semanas, o elenco e a equipe retornaram a Wilmington para completar as filmagens de O Corvo. O roteiro acabou sendo reescrito de forma mais emocional e suavizado. Graças às mudanças, de certa forma, o filme se tornou sobre algo diferente, disse uma fonte à Entertainment Weekly. Tornou-se sobre como lidar com o luto. O que acontece quando alguém que você ama é tirado de você? Como você incorpora isso em sua vida? Para concluir o filme, além de ter dublês substituído Lee e filmarem essas cenas em longas tomadas nas sombras, a produção contou com a empresa de efeitos visuais Dream Quest Images para preencher algumas lacunas. Usando imagens de Lee de outras sequências, a empresa de efeitos visuais finalizou 7 cenas. 10. O Corvo foi um sucesso. O Corvo foi lançado em 13 de maio de 1994 e foi o filme número 1 na América em seu primeiro fim de semana. Críticos, incluindo Roger Ebert e Peter Travers da Rolling Stone, elogiaram o filme. Sua bilheteria doméstica total foi quase de 51 milhões de dólares. 11. Obar doou a maior parte de seus lucros do filme para a caridade. Obar comprou um carro para sua mãe e um sistema de som surround para si mesmo. Depois doou o restante. Eu era muito amigo do Brandon, então isso simplesmente parecia dinheiro manchado de sangue para mim, ele disse em uma convenção de quadrinhos em 2009. Eu não queria lucrar à custa dele. E mantive esse segredo pelo tempo que pude. Não é caridade se você recebe crédito por isso. 12. O Corvo gerou várias sequências. Não foi minha principal intenção criar uma franquia, mas eu estava ciente de que poderia acontecer, e você não quer tornar isso impossível, disse Proyas no comentário em DVD. Você pode ver todos os elementos lá. Se Eric Draven fosse voltar novamente, tinha que haver algumas camadas nisso. Tinha que haver alguma razão para ele voltar. Eu teria ficado encantado em fazer O Corvo 2, e se Brandon tivesse estado envolvido, teríamos feito um ótimo filme. Mesmo sem Lee, porém, as sequências vieram. O Corvo, Cidade dos Anjos, estrelado por Mia Kirner como Sarah e Vincent Pérez como Corvo, Ash Corven, foi lançado em 1996. Em 1998, houve uma série de TV de curta duração chamada O Corvo, Escada para o Céu, estrelada por Mark Dacascos. Depois, em 2000, Kirsten Dunst e Eric Mabius estrelaram outro filme, O Corvo, Salvação. Isso foi seguido em 2005 por O Corvo, A Maldição do Corvo,
que estrelou Tara Hyde, David Boreanaz e Edward Furlong. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou de nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. Até a próxima!